Fala pessoal abençoado, olha nós aqui de novo com mais um vídeo da nossa série O Mecanismo, onde nós vamos ajudar você a destravar a sua mente através dos conhecimentos bíblicos. E hoje nós queremos falar sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Então o tema de hoje seria Deus tem um propósito maior para você. Então já se inscreve aqui se você não é inscrito. Já deixa aquele like para nos ajudar, nos motivar a fazer vídeos melhores para você, né? Muito mais vídeos. E também ativa as notificações. Então vamos lá para mais esta aula bíblica para destravar a sua mente? Hoje eu quero falar com você sobre um texto bíblico que está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é quem permanecerá. Em algumas traduções diz o seguinte, que muitos são os projetos, os planos que o ser humano faz, mas o que permanece no fim é o propósito de Deus. E pensando nisso, veio a pergunta, que propósito é esse? Você já se perguntou alguma vez qual o propósito de você estar hoje vivo, estar respirando, ter passado por tudo que você passou, coisas boas e ruins, ter conhecido as pessoas que você conheceu, ser enganado, ser amado? Qual o propósito nisso tudo? Eu posso te garantir que Deus tem um propósito muito maior para você e você nem imagina. Então, uma das coisas para a gente aprender a destravar a mente é saber da nossa origem, saber da nossa fonte, saber que nós tivemos um início. E esse início não foi de derrota, não foi de fracasso. E talvez você nunca tenha ouvido falar desse início na sua vida. Você acha que a sua vida iniciou somente através da relação entre o seu pai e sua mãe, e você nasceu, e a partir daí a sua história foi desenrolando, a mera sorte, a acaso do destino. Não. Tudo tem um propósito, se você crê, obviamente. Então eu quero mostrar para você alguns textos bem interessantes sobre os planos de Deus. Lá em Isaías, vamos utilizar aqui da Bíblia, como nós estamos sempre falando sobre a questão da Bíblia, Isaías 46, versículo 9 e 10, diz uma coisa bem interessante, que Deus é o único Deus que ele começa, olha só, ele anuncia o fim, ele vai explicar o fim de todas as coisas no início dela. Como é que Deus consegue explicar o final de um projeto se ele ainda nem começou? É porque para Deus, ele sempre vai terminar para depois começar. Vou te explicar de uma outra forma. Imagine aí um arquiteto, um engenheiro ou um inventor, que ele cria. Vou dar o exemplo aqui do microfone. Quando ele criou esse microfone, ele criou já sabendo qual era o objetivo, o propósito dele, que era justamente captar minha voz para poder sair de forma clara para você aí do outro lado da telinha. Então, para o fabricante, para quem criou o microfone, para quem desenvolveu o projeto, para ele primeiro terminou o projeto para depois tirar do papel e colocar e ficar esse lindo acessório que está aqui. Da mesma forma foi Deus. Ele nos criou, planejou a nossa vida, codificou tudo isso e colocou na nossa mente, e a partir daí ele disse, agora você vai nascer. Agora o Joaquim vai nascer, a Maria vai nascer, o Azaf vai nascer, o José vai nascer, para poder cumprir esse propósito. Onde você encontra isso? É simples, é simples. Lá em Provérbios capítulo 8, vai dizer que antes da formação de tudo, a sabedoria, que é um tipo legal de Cristo, é Cristo em pessoa, é o Messias, é Deus em pessoa, a sabedoria já se relacionava com a gente.
Aí você pode perguntar, mas pastor Joaquim, se Deus tem um plano na minha vida, se ele sabe tudo que vai acontecer na minha história, por que ele permite que aconteça tanta coisa ruim? Eu vou te explicar. Entre fazer o plano e executar o plano, há uma distância gigantesca que isso só pode ser quebrado quando eu estou em comunhão total com Deus. Através de uma vida de oração, leitura bíblica, através de estudo, através de uma vida de adoração ao Senhor, devoção a Ele. Então ele começa a mostrar através do Espírito Santo esses códigos. Deixa eu te mostrar um outro texto bem interessante que está lá em Salmo. Salmo de número 139, quando Davi ele vai escrever o Salmo 139, ele vai dizer, Senhor, sonda-me. O Senhor sonda-me e me conhece, o Senhor me conhece por dentro, por fora, o Senhor me conhece de todos os jeitos. Aí ele fala algo bem interessante no Salmo 139. Ele vai dizer que Deus tem um livro e ele colocou nesse livro toda a nossa história. E a partir daí, desse livro, é que ele vai confirmando cada um dos nossos passos. Que livro é esse? Então agora você tem que entender e preste bem atenção nisso. Não perca isso aqui, por favor. Esse livro seria o subconsciente humano, que dentro da nossa fé cristã seria o espírito humano, onde está codificado ali os nossos projetos, sonhos e objetivos que Deus traçou para nós. Mas também está codificado algumas leis, certo e errado, a lei da sobrevivência. Por exemplo, uma criança, ela não precisa de maneira nenhuma que alguém pegue a mão dela para dizer, olha filho, tá aqui a bolacha e você tem que levar a boca para poder comer. Não, ela sabe por instinto. O instinto está dentro do espírito humano, mostrando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é horrível, o que é violento, o que é amoroso. Então, isso está dentro de cada um de nós. E a partir daí, Deus fez um plano. Executou esse plano, colocou dentro de nós e diga, viva. Você diz, não, mas eu ainda não estou crendo nisso. Mas nós estamos aqui justamente para destravar a tua mente nisso aí. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos chama a atenção para algo muito interessante. Que a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é interessante que no versículo 27 diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, peraí. No capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. E no capítulo 2 de Gênesis, se você acompanhar a Bíblia, vai dizer que Deus formou o homem. Depois da costela do homem, formou a mulher. Como é que é isso? Aí você chega no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que Adão e Eva se chamavam Adão. Então, que confusão é essa? Vamos lá, estamos aqui para destravar a sua mente. Primeiro, o verbo que é usado ali para criar, é criar de desenhar, rabiscar, de planejar, projetar. Então, quando Deus projetou a humanidade, ele já criou macho e fêmea. Então, já criou completa a humanidade. Criou eu, você. E a partir daí, ele agora usa o verbo formar, que no hebraico, esse verbo formar é trazer a forma, é colocar no molde, é colocar dentro de uma forma e a partir daí tirar do papel o projeto e colocar para ser executado. Então é por isso que ele criou o homem e a mulher, mas formou primeiro o homem, depois formou a mulher. E é interessante que dentro da biologia diz que Adão ele é chamado de heterozigótico, quer dizer, pai de todos. É de Adão que vem a semente de toda a humanidade. E agora, recentemente, alguns cientistas descobriram que dentro do código genético de cada ser humano foram estudados milhares de pessoas de diferentes países, diferentes línguas,
de diferentes tipos sanguíneos e descobriram que todos eles, dentro do seu código genético, têm um código que liga diretamente a uma única pessoa. Isso é interessante. Então mostra que nós tivemos o início. E uma vez que nós tivemos esse início, Deus projetou o nosso fim. E é interessante que Deus não projeta o nosso fim para derrota, para tristeza, para amargura. Ele projeta o nosso fim para vitória, para exaltação, para glorificação. Agora, depende de nós. Porque a partir do momento que Deus cria o homem desse jeito, ele coloca na terra e o homem era para viver em completa harmonia com ele. Mas, infelizmente, pecou e errou e foi afastado da presença de Deus. E a partir daí começa toda a nossa saga de uma vida de tristeza, de altos e baixos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, depressão, ansiedade e tantas outras coisas, frustrações, traumas, doenças. Mas o propósito de Deus continua o mesmo para a nossa vida. Lá em Isaías 55, e eu prometo que já estou encerrando, porque o próximo vídeo vai ser algo bombástico. Lá em Isaías capítulo 55, diz o seguinte, Isaías 55, 8, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E ele vai dizer lá em Jeremias que os pensamentos dele ao nosso respeito é pensamento de paz. Por isso que ele criou todo um plano de redenção. E esse plano envolvia Jesus vir e morrer por nós, nos dando de novo acesso à presença de Deus sem nenhuma restrição. Porque a religiosidade sempre coloca restrições para o homem chegar a Deus. E através de Jesus nós não temos mais restrições. Nós temos acesso direto a Ele. Onde você está, você pode dobrar o seu joelho, pegar uma Bíblia e você se conectar com Deus. Então ele mostrou que isso era possível através da morte e ressurreição de Cristo. E a partir daí, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que aprenderam, como no vídeo anterior, que nós vamos deixar aqui o link na descrição, no vídeo anterior eu falei sobre metanoia. Quando Jesus falava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ele usava sempre a palavra metanoia, que quer dizer arrependimento. Esse arrependimento é mudança de mentalidade, é onde eu abro a mente para entender que Deus tem um plano na minha vida, Deus tem algo muito maior para mim, e tudo que eu vivi até hoje é um ensaio, é Deus me preparando para o que realmente Ele quer que eu viva. Mas muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta nos iludir, ele tenta nos enganar a tal ponto que a gente lança fora o propósito de Deus. A gente deixa de crer, a gente deixa de esperar no Senhor. E esperar do verbo esperançar, tá? Não é no verbo esperar, não. É esperar no verbo esperançar. É esperar com expectativa, sabendo que vai acontecer. Então, a partir desse momento que Jesus morre e ressuscita, ele nos dá acesso a Deus e agora envia o seu Espírito Santo para que nós tivéssemos acesso de novo a esse projeto. E esse projeto é de salvação, esse projeto é de bênção. Ele quer que nós venhamos viver uma vida abundante aqui na terra e também alcançar os céus. Dentro da Bíblia Sagrada vai mostrar que tem como você ter uma vida abundante de tudo aqui na terra e alcançar os céus. A religiosidade diz que você ou tem um ou tem outro. Não. A Bíblia vai dizer
que tem condição de eu ter uma vida abundante. Abundante em que sentido? Ter uma família abençoada, ter uma carreira profissional abençoada, ter contato com Deus, ter conhecimento acadêmico, ser um doutor de doutores e ter contato com Deus e ser salvo. Tem condição. Tem condição de ter riquezas aqui na terra e alcançar os céus. E eu quero, através dessa série de mensagens, abrir a sua mente para isso. Por isso que você não pode perder o próximo vídeo, que já estou ansioso aqui para compartilhar com vocês, que nós vamos estar falando, já vou dar spoiler aqui para vocês, hein? Nós vamos estar falando sobre metanoia, sobre a queda, pecado e redenção do homem. Então até a próxima, que Deus abençoe e não esquece de comentar, curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.